Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua e estamos nessa pegada de ensino para você que está junto conosco na comunidade Jesus na Rua. Nós temos a comunidade agora, nós estamos abrindo a programação dela nas rádios, né? Rádio Jesus na Rua e Palavra e Oração. Nós temos e Cristo o Poder Alfa. Nós temos 43 rádios ao redor do mundo. E nós vamos agora abrir para fazer esta programação na comunidade Jesus na Rua. Hoje nós temos um convidado aqui, um amigo muito especial, né? E ele está conosco, está vindo somar com o Jesus na Rua, né? Pastor Lucivaldo Coelho. E eu agora vou passar a palavra para ele e dar uma saudação para vocês que estão nos 195 países do planeta Terra e onde nós chegamos e nas 43 rádios Jesus na Rua, Palavra e Oração e Cristo o Poder Alfa, do pastor Romalino Cabral. Glória a Deus. Eu saúdo a comunidade Jesus na Rua com um versículo. 1 Pedro 4:8. Sobretudo, ame sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimo pecado. Saúdo essa empreitada de Jesus na Rua, que sejamos divisor de algo na vida de muitas pessoas, que às vezes por tribulações, por situações, não pode pegar e congregar da maneira plausível, normal, mas o Evangelho tem que ser pregado. Glória a Deus. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua e a palavra que Deus nos enviou para 2023 é fé, fidelidade e honra. Amém? Amém. Queridos irmãos, a palavra de hoje para a nossa reflexão é: todos nós somos portadores da luz divina. Fazê-la brilhar é tarefa de cada um. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o nosso encontro de ensino. Quarta-feira, às 20h07, temos um encontro de oração. Sexta-feira, às 20h07, temos um encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus. E às 19h07, o encontro de jovens. Domingo, às 20h07, temos o encontro da família. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua e nas rádios Jesus na Rua, Palavra e Oração e Cristo Poder Alfa. Sejam parceiro das escolas bíblicas para a Vida Rehobote, com valor simbólico de R$ 35. Sejam parceiro de uma rádio Jesus na Rua, com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarrua@gmail.com. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de Isaías, capítulo 66, versículos do 17 ao 21, com o título O que você pode fazer em Cristo? Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Pai, usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de ensino e conforto aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de hoje estar aqui com os meus irmãos para estudarmos um pouco a palavra, estudarmos um pouco sobre aquilo que nós
podemos, devemos e estamos aptos a fazer. Eu quero agradecer, Senhor, a Ti, por usar a boca desse Teu servo, Senhor, desse Teu filho. Pai, hoje eu estou entregando cartas. Eu sou o carteiro, Pai. Eu vou entregar uma carta para cada um de meus irmãos que estão espalhados neste imenso planeta, Senhor, onde nós estamos chegando, às vezes com muita força, às vezes da forma adequada, mas acima de tudo, dirigidos pelo Espírito Santo. Pai, que o Senhor cresça e que eu diminua cada vez mais, Senhor. Que o Senhor resplandeça, Pai, a Tua luz sobre nós. Meus queridos, eu quero agora falar um pouquinho sobre o livro Paulo de Tarso e Saulo de Tarso, é Saulo de Tarso e Paulo de Jerusalém. Que ele está quentinho, está saindo do forno. Em breve nós estaremos fazendo o lançamento. Eu quero falar aqui uma pessoa que eu tenho contato e quero agradecer a vida dessa pessoa, o senhor Alexandre. Ele é presidente da Acalanto, aqui no Tocantins, Academia de Letras de Araguaína, Tocantins, Acalanto. Quero também fazer uma menção honrosa a Edna, lá de São Paulo, né? E também ao pastor Paulo. Quero agradecer pela vida desses irmãos que estão lá em São Paulo e que estão nos ajudando nessa tarefa da escrita do livro. A Edna é uma pessoa maravilhosa. Quero agradecer muito pela vida dela. E eu também quero agradecer, né, pela vida da pastora Selma, que está nos auxiliando, está nos dando dicas. E o pastor César, né, que estamos juntos ali na tenda. Quero agradecer as pessoas que estão sendo atendidas ali na tenda e que nós possamos crescer, né, no entendimento, na direção, no conforto, no consolo das pessoas que estão vivendo o dia que se chama hoje. Márcia, eu quero aqui fazer uma menção honrosa a você, te agradecer, minha irmã, por tudo que você tem ajudado no Jesus na Rua. Você é uma pessoa muito especial e eu quero dizer a você isso. Eu te agradeço pela disponibilidade do coração, do seu coração, de estar junto comigo nessa pegada de fé e lançando esperança às pessoas que estão espalhadas nesse planeta Terra que se chama Jesus na Rua. Amém? Amém. Obrigada. A palavra de hoje está no livro de Isaías, capítulo 66, versículos do 17 ao 21, com o título O que você pode fazer em Cristo? Os que se consagram para entrar nos jardins, indo atrás do sacerdote que está no meio, comem carne de porco, outras coisas repugnantes e ratos, todos eles perecerão, declara o Senhor. Amém? Amém. Faça a leitura nas vírgulas. Os que se consagram para entrar nos jardins, indo atrás do sacerdote que está no meio. Amém? Amém. Olha só, meus queridos. Vamos entender esta cena, vamos dizer assim, diferente.
esta cena, existem pessoas que entram atrás do sacerdote. Nós vamos ter esta palavra lá em Tiago. Tiago, ele diz que o sacerdote entrará e sairá e as ovelhas o acompanharão. Isto se referindo ao sacerdócio de Jesus Cristo. Meus queridos, nós temos essa oportunidade, esse entendimento de fazermos esta parafraseando a situação do sacerdócio e de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o sumo sacerdote, é o sacerdote da nossa congregação, é o sacerdote da nossa comunidade, é o sacerdote que nos leva de forma simples e humilde. Quem já morou no interior, como eu, tem uma figura que é muito interessante. E ele sai chamando as ovelhas. Ele cria uma frase curta que as ovelhas reconhecem, não é a frase, reconhecem a voz de quem chama. Esse homem que se chama Antônio Socorro, né, que eu tive a oportunidade de conhecer, ele saía assim: Nero, Nero, Nero. E eu achava interessante porque eu via as ovelhas irem todas atrás dele. 250 ovelhas que meu avô tinha iam atrás desse homem. E não ia ninguém tangendo elas. Ele ia caminhando na frente e falando esta frase. Por quê? Porque aquelas ovelhas reconheciam a voz do pastor. Nesse momento, meus queridos, eu quero trazer para nossa vida, para o dia de hoje. Você reconhece a voz do seu pastor? Você reconhece aquele homem que tira os seus carrapichos, que tira os espinhos que podem machucar a sua pele, que cura as suas feridas? Você reconhece essa voz? Sim, porque às vezes nós não reconhecemos. O apóstolo Paulo, meus queridos, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: não andeis levados por qualquer vento de doutrina. Vento de doutrina é uma pessoa que chega e que traz uma doutrina diferente daquela que o seu pastor da comunidade traz para você. É o alimento. Ele lhe leva a pastar em pastos verdejantes, em águas tranquilas. Tem uma característica da ovelha, meus queridos, que a ovelha, ela não bebe, não baixa a boca para beber num rio corrente. Essas são águas tranquilas, águas de descanso, fora da correnteza do rio. Meus queridos, muitas vezes você quer fazer as coisas corretas. E isso é muito bom. Mas às vezes nós não conseguimos. Isaías, meus queridos, ele fala uma coisa muito maravilhosa. Olha só, essa sequência de versículos, elas estão, eu vou dizer o versículo para você entender. No capítulo 30, versículo 21, diz assim: então virá por trás de você
uma voz dizendo: este é o caminho correto. Então Deus não nos deixa órfãos, meus queridos. Ai não, apóstolo, não. Ele nos instrui, nos dirige, nos dá oportunidade. E essa é a voz, né, interior que vai falar com você, que vai lhe indicar o caminho a seguir, que vai lhe dar a certeza de você estar andando no caminho correto. Isaías capítulo 1, versículo 19 diz assim: se creres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Estareis nos melhores lugares dessa terra. A voz você tem que ouvir. Apóstolo, eu sou obrigado a ouvir a voz? Não, você tem que ouvir a voz para poder caminhar. Se você não ouvir a voz, você não tem como caminhar. Um dia desse aconteceu uma cena comigo. O apóstolo Adilson Bonfim, ele está com uma dificuldade na vista. E num determinado lugar uma pessoa falou, e naquele instante eu era ovelha. E a pessoa falou, mas a voz não foi audível. Eu não consegui entender o que aquela pessoa dizia. E como eu não estava enxergando o caminho para chegar até essa pessoa, eu não consegui ir. Essa pessoa não conseguiu me conduzir ali, como ovelha. Por quê? Porque a voz tem que ser audível. A voz tem que ser, vamos dizer assim, entendível. Eu tenho que entender o que é aquela voz, que é aquela voz que eu conheço. Coincidia, na hora que essa pessoa falava, uma outra pessoa falava, só que estava escuro. Aí, como a gente, ovelha, se dirige para a voz, então tinha uma voz de um lado e uma na frente. Eu não sabia qual era das vozes, porque a pessoa não falava uma fala entendível, de tipo, apóstolo, eu estou lhe esperando. Não. Ele falava uma coisa e a outra pessoa falava muito parecido, e as vozes parecidas. O que é isso? Isso é ruído na comunicação, meu querido. Está havendo um ruído na sua comunicação com Deus? Sim, porque você precisa crescer em Cristo. E se tiver barulho, ruído na sua comunicação, você não vai conseguir entender. E você vai se perder no caminho, porque você vai andar atrás do pastor, que é Jesus Cristo. Este homem que está à frente da comunidade, meu querido e minha querida irmã, ele é o pastor. Você reconhece a voz do seu pastor ou não? Porque se você reconhece a voz do seu pastor, você vai andar por caminhos livres, limpos, por pastos verdejantes, para águas tranquilas. Porque no pasto você anda, mas na água você chega. Amém? Amém. Comem carne de porco, outras coisas repugnantes e ratos. Amém? Amém. Olha só. Comer carne de porco, meus queridos, para nós não é problema. Por quê? Porque nós somos os confins da terra. Nós somos aquele povo que foi convidado para o banquete. Porque o povo que era original do banquete não foi.
Então nós somos a nação gentílica. Essa situação de não comer porco é para o judeu, mas nós não comemos rato. Maravilha. Mas essa ordenança, meus queridos, é para o judeu especificamente. Agora tem um detalhe muito interessante. Antigamente, quando eu lia gibi, quando era uma palavra torpe, quando era uma palavra ruim, eu lia, mas não aparecia a palavra que o personagem estava falando. Saía umas cobrinhas no lugar da escrita, tinha umas cobrinhas, tinha vários animais, insetos, animais peçonhentos e tal. Aquilo ali significa que aquela pessoa estava falando, aquele personagem estava falando coisas que não edificavam. Hoje as pessoas escrevem exatamente as palavras de baixo calão lá. O que eu entendo disso? Eu entendo que, mesmo eu sendo uma pessoa fora da comunidade de Israel, de Jerusalém, eu não posso andar de qualquer jeito. Eu não posso falar mal dos meus dirigentes. Eu não posso me levantar, como se diz nas igrejas, levantar o calcanhar contra o meu pastor. Não podemos e nem devemos fazer isso. Esta oportunidade, meus queridos, que nós temos hoje de fazer a diferença onde nós estamos plantados, é o que nos difere dos outros povos. Por quê? Porque é o seguinte, o judeu ainda está esperando alguém vir e morrer por eles. Eles não aceitaram a ação vicária de Jesus Cristo, mas nós aceitamos. Então Jesus Cristo já morreu e está seguindo adiante de mim para o céu. Ele já foi. O caminho que eu vou trilhar é o caminho que ele já fez. É o que ele já trilhou. É o que ele está fazendo nesse exato momento, me indicando para mim seguir. Eu não vou precisar andar de maneira equivocada, meus queridos. Não vou precisar. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo segue à minha frente, adiante de mim, indicando o caminho a seguir e me chamando. Venha, você consegue, você pode. A palavra de Deus nos diz assim, olha só que coisa fantástica. Seja sóbrio e vigilante. Seguirei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos e quebrarei os ferrolhos de bronze e as trancas de ferro. Isso é Jesus Cristo, meus queridos, dizendo para mim e para você que nos aceita como nós somos, que aceita a nossa caminhada da forma que nós conseguimos caminhar junto com Ele. Não é separado dele, é junto com Ele. Amém, Márcia? Amém. Todos eles perecerão, declara o Senhor. Amém? Amém. Todos estes que nós nos referimos, essas pessoas que falam, que agem de forma diferente e que querem ser independentes de Deus, perecerão. Olha, apóstolo, o senhor está sendo muito duro. Não estou não. É a Bíblia que diz. É a Bíblia quem diz. Meus queridos, isso aqui é se você se afastar do caminho. Vamos relembrar aqui, Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Por que dessa forma, meus queridos?
para que você não se perca andando fora do caminho. Tem gente que hoje está andando por dentro do mato para não andar no caminho. É medonha essa palavra? É, mas é a verdade. Tem gente que não quer conversa com Jesus Cristo. Mas tem uma coisa, meus queridos, que nós precisamos relembrar. A todos quanto o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí quer dizer que eu só sou filho quando eu aceito a Jesus Cristo? Sim, porque o poder de fazer você filho é de Jesus Cristo. Não existe nenhum outro nome pelo qual se possa chegar ao Pai, se não for por Jesus Cristo. Amém, Márcia? Amém. E por causa dos seus atos e das suas conspirações, virei a juntar todas as nações e línguas. Amém? Amém. E por causa dos seus atos e de todas as suas conspirações, virei a juntar todas as nações. Meus queridos, essa palavra a gente precisamos compreender que Jesus Cristo está ajuntando um povo para chamar de seu. Esta palavra de Jesus Cristo, que está juntando um povo para chamar de seu, é muito interessante. Interessante por um motivo simples: nós temos que entender e compreender o que Jesus Cristo está fazendo pela minha e pela sua vida. Se você se converteu a Ele, você está caminhando para o lado direito de Jesus Cristo. Se você não se converteu a Jesus Cristo, você está andando para a frente de Jesus Cristo. Nós vamos falar uma frase dura. Naquele dia, Jesus Cristo falando: direi os que estão à minha direita: sejam benditos, entrem no gozo do seu Senhor. E os que estão à minha esquerda, nunca os conheci. Meus amados irmãos, esta palavra é dura, mas é a realidade. E ainda vai ter aqueles que chegarão para Jesus Cristo e vão dizer: Senhor, nós em teu nome expulsamos demônios, falamos em outras línguas, oramos e as pessoas foram curadas. Jesus Cristo vai olhar para eles e vai dizer: quem são vocês que eu não conheço? Essa palavra é dura de Jesus Cristo? Não, não é. Vou explicar ela aqui. É porque é o seguinte: o que expulsa demônios não é você, é o nome de Jesus Cristo. O que cura enfermos não é você, é a palavra que sai da boca de Deus. Você não cura uma pessoa dizendo: eu declaro, seja curada. Não, você vai ter que dizer onde está aquela palavra. Vamos relembrar aqui um tópico importante. Você chega para uma pessoa enferma e diz: a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio 28:61, para nós classificarmos como maldição da lei toda enfermidade. Nome da enfermidade, seja lá qual for.
seja lá qual for. Você diz o nome da enfermidade. Eu vou usar um exemplo que nós temos aqui. Paralisia dos rins. Aí você diz, paralisia dos rins é uma maldição da lei. É uma maldição da lei. E Gálatas 3:13 diz que Jesus Cristo me redimiu, me libertou da maldição da lei. Agora eu não preciso mais andar com a enfermidade, paralisia dos rins, porque Jesus Cristo levou-a sobre si lá na cruz do Calvário. Aí essa pessoa vai ser curada. Aí, em nome de Jesus, eu recebo a resposta da minha oração. É assim. Para que você compreenda que não é você, é a palavra. É a palavra. Nós somos, eu costumo dizer sempre que tenho oportunidade, nós somos palavra da fé. Por quê? Porque nós acreditamos na inerrância da Bíblia. Nós acreditamos que a Bíblia faz exatamente aquilo para o qual Deus a designou. Lembrando que a Bíblia é Jesus Cristo. Ele é a palavra, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, quando eu digo aquilo que está escrito na Bíblia para a cura, eu estou dizendo que Jesus Cristo cura. Eu estou afirmando que ele salva, cura e liberta. Essa é a diferença. Amém, Márcia? Amém. E elas virão e verão a minha glória. Amém? Amém. E estas pessoas virão e verão a glória de Jesus Cristo. Tem uma coisa interessante, meus queridos, que às vezes a gente fica se perguntando. Primeiro de tudo, Jesus Cristo não divide a glória dele com ninguém. Primeiro ponto. Então não tem perigo de você receber a glória que é devida a Jesus Cristo. A ele toda honra, toda glória, porque ele já tem todo o poder. O que isso significa, meus queridos, na prática? Significa que se você está fazendo as coisas para ser conhecido das pessoas, não vai funcionar. Não. Porque você tem que se submeter ao senhorio de Jesus Cristo para que você possa ser usado por ele. Porque o poder é dele. A glória também é dele. Amém, Márcia? Amém. Estabelecerei um sinal entre elas e enviarei alguns dos sobreviventes às nações. Amém? Amém. Ora, olha só que coisa fantástica. Esse é Jesus Cristo falando. Por quê? Porque Jesus Cristo é a Bíblia. Ele diz que enviará 2 para as nações, ou pelas nações. Meus queridos, quando Jesus Cristo, lá em Mateus 10, envia os seguidores dele, que ali ainda não eram apóstolos, porque Jesus Cristo não tinha morrido. Quando ele envia de 2 em 2, ele está falando desta palavra bem aqui,
de Isaías 66. Ele está se referindo a essa profecia que foi feita por Isaías. Isaías, meus queridos, o livro de Isaías, nós costumamos chamar ela de mini Bíblia. Tem 66 capítulos, assim como tem 66 livros a Bíblia. Nós estamos trazendo essa palavra de ensino hoje aqui no livro de Isaías, porque nós vamos começar uma série de palavras de ensino. Nós vamos ter várias pessoas pregando sobre este ensino. Nós vamos ter pessoas que a pregação deles toda a vida é de ensino. E nesse instante, meus queridos, nós estamos trazendo a existência na sua vida, para que você compreenda algumas palavras, algumas frases que estão escritas na Bíblia e que são de difícil entendimento, como esta que nós acabamos de ler. Márcia, releia essa última parte que você leu. Estabelecerei um sinal entre elas e enviarei alguns dos sobreviventes às nações. Amém? Amém. Estabelecerei um sinal e enviarei alguns dos sobreviventes às nações. Esta palavra, meu querido, ela ecoa lá em Mateus 10, que Jesus Cristo envia. Mas tem um outro homem que foi enviado, e ele foi 2 também. Quem foi esse homem? Foi Barnabé, o apóstolo Barnabé, e Saulo, que não era apóstolo ainda quando ele foi enviado a primeira vez. Atos, capítulo 13, versículos de 1 a 5. E estavam orando 5 apóstolos ali, 5 homens, só um não era apóstolo, que era o Paulo, ou o Saulo, e o Espírito Santo separou para uma obra, a que os tenho chamado. E saíram dali, foram enviados, impuseram as mãos sobre eles e enviaram a Saulo, que era o apóstolo, a Barnabé, que era o apóstolo, e a Saulo, que era um novo convertido. O ano é 44, quando eles são enviados. E esta é a primeira viagem de Barnabé e Saulo, porque a viagem era de Barnabé, que era o apóstolo. Agora, meus queridos, é preciso que a gente compreenda uma situação muito interessante para você que está buscando fazer aquilo que a Bíblia diz para você fazer. Mateus capítulo 28, versículo 16 a 19, 16 a 20. Ele vai dizer que ele enviará na grande comissão. Nós precisamos compreender, meus queridos, que nós todos estamos na grande comissão. Apóstolo, o senhor também está? Estou. Eu faço parte da grande comissão. Mas o senhor é apóstolo? Não tem nada a ver. Eu faço parte da grande comissão que eu ando pregando o evangelho. Então, e outra coisa, eu não vou perder a oportunidade de receber uma palavra maravilhosa. Qual é? Felizes são os pés daqueles que anunciam a palavra.
Então, eu sou feliz porque eu anuncio a palavra. Amém, Márcia? Amém. A Tarsis, aos líbios e aos lídios, famosos flecheiros. Amém? Amém. Nesse momento, as nações, olha só, a Tarsis, Saulo de Tarso. A Tarsis e aos lídios, que são famosos flecheiros. Tarsis, meus queridos, é um estado, né? Fica vamos dizer assim, numa ilha, mas é da Grécia. Eles são gregos. Nós precisamos, meus queridos, lembrar que nós temos que andar, nós temos que ir pregando a palavra. Apóstolo, mas eu trabalho, não tenho como sair de casa assim, e eu acho que eu não tenho um chamado. Você tem um chamado na grande comissão. Você tem a oportunidade de fazer exatamente aquilo que Deus quer que você faça. Esses 3 países a que se refere o livro de Isaías, no versículo, no capítulo 66, é para que você entenda que isso aqui foi lá naquela comissão. E hoje você está aqui e você pode pregar na rua da sua casa. Que esta é a pegada de fé. Amém? Amém. A Tubal e a Grécia, e as ilhas distantes que não ouviram falar de mim, e não viram a minha glória entre as nações. Amém? Amém. Esse é Jesus Cristo falando, meus queridos. A Tubal, a Grécia, e as nações distantes que não ouviram falar de mim. Opa, aí é nós na fita. Somos nós, meus queridos, que nunca ouvimos falar da grandeza de Deus. Nós somos estas ilhas. Quando o Brasil foi descoberto, pensava-se que era uma ilha. E nós estamos vivendo, meus queridos, nesse tempo, no dia que se chama hoje, este momento de interação entre as pessoas. Nós precisamos compreender que Deus está trazendo para a sua vida a oportunidade. A oportunidade de você ser feito filho de Deus. E cumprir o ID aqui na nossa imensa Brasil. No nosso país continental. Meus queridos, para você ter uma ideia, do Rio Grande do Sul, lá do Porto de Rio Grande, para Fortaleza, são mais de 7.000 quilômetros. A Europa todinha não dá 1.500 quilômetros. Você, num dia, anda em vários países da Europa como se fosse em estados aqui no Brasil. Isso aqui para quê, meus queridos? É porque você tem uma Europa dentro do Brasil para você pregar, para você levar a palavra. E você está simplesmente ouvindo barulho, não está se posicionando para tomar a decisão correta. Amém? Amém.
também dentre todas as nações trarão os irmãos de vocês ao meu santo monte em Jerusalém. Amém? Amém. Existe uma palavra, meus queridos, que chama diáspora. É uma palavra difícil, mas a diáspora é o quê? É o espalhar do povo judeu pelas nações. Agora veja bem, Isaías escreveu esse livro entre 750 e 800 anos antes de Cristo. Então nós temos aí um lapso de tempo aí de 2.700 anos, 2.800 anos. E já se falava na diáspora, no espalhar dos filhos de Israel. Isso significa dizer, meus queridos, que quando Deus começar a juntar, e já começou a juntar, o povo na Jerusalém terrestre, o fim está próximo. Em 1969, foi reconhecido pela ONU o Estado de Israel. Então, nós daqui para frente já estamos com esse tanto de tempo já aguardando a vinda do nosso autor e consumador da nossa fé. Amém? Amém. Como oferta ao Senhor, virão a cavalo, em carros e carroças, e montados em mulas e camelos, diz o Senhor. Amém? Amém. Vem de todo tipo de transporte. Não vamos enumerar aqui, porque hoje nós temos avião, Mas olha só, o transporte da época era esse. E o que acontece? Os judeus estão sendo ajuntados em Jerusalém da diáspora, da dispersão. E eles estão indo para lá. Isso significa, meus queridos, a inerrância da palavra, a inerrância da Bíblia. Este homem falou há 2.800 anos aproximadamente daquilo que aconteceria hoje. E hoje eles estão indo. Hoje, onde um judeu está, ele tem condições financeiras de ir a Jerusalém. Os outros povos não. Os outros povos querem ir, mas querem ir como turista, e o judeu vai para a casa dele. Ele está voltando para casa. Amém? Amém. Farão como fazem os israelitas quando apresentam as suas ofertas de cereal, trazendo-as em vasos cerimonialmente puros. Amém? Amém. Hoje, meu querido e minha querida irmã, você é o vaso cerimonialmente puro. Você conduz o Espírito para a comunhão dos santos. Você é esse vaso. Apóstolo, mas eu não sou judeu. Não. Os judeus vão para Jerusalém, mas você é este vaso que contém o Espírito vivificado morando dentro. Você precisa, meu querido, compreender quem você é em Cristo, o que você pode, onde e quando você pode. Amém? Amém. Eu também escolherei alguns deles para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Amém? Amém. Olha só, nós temos essa palavra que escolherei alguns para serem sacerdotes e levitas. E nós vamos encontrar essa palavra 800 anos depois deste dia que foi escrita essa palavra. Nós vamos encontrar essa palavra já no escrito de Pedro. Vós, porém, sois
nação santa, raça eleita, sacerdotes do rei, os sacerdotes que foram instituídos por Deus lá em Isaías 66. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, comprados por alto preço. O sacerdócio levítico, meus queridos, não é esse povo que canta nas igrejas. Não é não. São sacerdotes levitas que desmontavam a tenda da congregação e levavam para mudar de lugar. Levita é isso. É os descendentes da tribo de Levi. Não é cantor, não. Não é instrumentista, não. Amém, Márcia? Amém. Terminou, apóstolo. Sim, Márcia. Aí você voltava, minha pequena. Os que se consagram para entrar nos jardins, indo atrás do sacerdote que está no meio, comem carne de porco, outras coisas repugnantes e rados. Todos eles perecerão, declara o Senhor. E por causa dos seus atos e das suas conspirações, virei a juntar todas as nações e línguas, e elas virão e verão a minha glória. Estabelecerei um sinal entre elas e enviarei alguns dos sobreviventes às nações, a Tarsis, aos líbios e aos lídios, famosos flecheiros, a Tubal e a Grécia, e as ilhas distantes que não ouviram falar de mim e não viram a minha glória entre as nações. Também dentre todas as nações trarão os irmãos de vocês ao meu santo monte em Jerusalém, como oferta ao Senhor. Virão a cavalo, em carros e carroças, e montados em mulas e camelos, diz o Senhor. Farão como fazem os israelitas, quando apresentam as suas ofertas de cereal, trazendo-as em vasos cerimonialmente puros. E também escolherei alguns deles para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Amém? Amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor, o teu ajuntamento, Pai. O teu ajuntamento da diáspora, Senhor, nas nossas vidas. Traz essa oportunidade, Senhor, que nós sejamos ajuntados em comunidade, Senhor, para louvarmos e engrandecermos o teu nome com as nossas atitudes, com a nossa oportunidade de levarmos a palavra. Pai, traz uma oportunidade dos teus filhos serem acrescentados, Pai, à comunidade dos santos, através da ação vicária de Jesus Cristo e da tua palavra, Senhor, em nós implantadas. Aleluia! Todos nós somos portadores da luz divina. Fazê-la brilhar é tarefa de cada um. Amém.